Maravilhoso estar na presença desse Deus. Senhor da glória, essa é a tua hora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Paz do Senhor, igreja. Contentes com a sua presença aqui hoje. Um momento especial que nós estamos vendo de vidas sendo resgatadas, vidas sendo renovadas, nascimento. Parabéns para todos. A melhor decisão que vocês fizeram na sua vida. Verem o batismo, uma nova vida, vida de paz, de bênção, sob o domínio e dados do nosso Deus poderoso. Muito obrigado pela tua vinda aqui. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus opere na sua vida hoje. Você não pode sair daqui hoje sem que o Espírito atue na sua vida. Para isso, você tem que abrir o seu coração, colocar à disposição para que possa operar, porque o nosso Deus é um Deus educado. Dá a oportunidade de você está aqui hoje, está te dando a oportunidade de abençoar a sua vida. Amém? Você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo ela no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Me acompanhe numa leitura que farei do versículo 1 ao versículo 10. O texto vai te dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daquele. O que isso quer dizer para nós? Que a única forma de agradar a Deus é fé. O texto diz que fé é impossível agradar. Como você ser agradável diante de Deus? Fé dentro do coração. Porque, no mínimo, você precisa acreditar que Deus, Ele é galardoador, abençoador, que Ele é provedor, que Ele é cuidador daquele. Isso a fé é importante. Queremos criar a nossa vida cristã. Queremos andar no caminho de Deus. A fé é importante porque nela nós não podemos agradar o nosso Senhor. E nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Celebrando a Deus, glorificando, engrandecendo o seu nome, cantando o Senhor com júbilos, com alegria, para quê? Para agradá-lo, para elogiá-lo, reverenciá-lo, para exaltá-lo. Isso é agradar a Deus. Para fazer isso, ter fé. Ter fé em esse texto que nós lemos no livro, no capítulo 7, vai nos trazer algumas características importantes dessa fé que agrada ao Senhor. Essa fé que nós, como precisamos ter dentro da nossa vida, na nossa prática diária, para agradarmos ao nosso Deus. Aliás, esse é um importante. Poucos lugares na palavra de Deus você vai encontrar Jesus se admirando de alguma coisa. Por quê? Porque o próprio texto bíblico. O que há no homem para que chame a atenção de Deus? Que o homem possa causar alguma coisa no céu? Absolutamente nada. Mas existe das atitudes daqueles. Nesse texto, Jesus está entrando em Cafarnaum. Está ali com uma multidão ao seu lado, apertando a Jesus. Seus discípulos volta. Ele entra numa cidade de Cafarnaum e ali o cujo um dos seus servos que ele estimava muito, que ele gostava muito, está doente a ponto de morrer. Esse servo dele não está com uma febre que está com uma novalgia ou com algum outro tipo de um repouso ou uma ida simples capaz de curar, não. Ele está doente à beira da morte. Ou seja, talvez tudo aquele senhor já tinha feito, procurado fazer para curar o seu servo, mas não conseguia fazer. O servo dele está à beira da morte. E aí o texto está dizendo que este centurião ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, rapidamente os seus servos, a pedir para que Jesus vá até a casa dele para curar. É feito de Jesus com tão enfático. Pedem a Jesus. Insistem com uma aparência que está
relutando até ir até lá, e eles insistem, chega a ponto de dizer, Senhor, vai porque ele merece. Ele merece que o Senhor, ele ajudou a gente. O Senhor, ele merece. É como se chegasse alguém aqui, devido a o Senhor, lá o irmão, é porque ele ajudou a gente a vai até. Foi que os discípulos ficaram até Jesus. Jesus se dirige até a casa daquele centurião. De Jesus, logo em seguida vem outros servos. Olha, não precisa que você vá até lá. Não precisa. Ele mandou dizer o seguinte: o Senhor não se incomode de ir lá, porque basta uma palavra. Só uma palavra, se o Senhor disser, eu creio que o meu servo será curado. Homem sujeito à autoridade, eu sou comandante, sou centurião, tenho servos ao meu dispor. Digo para eles, vai. E eles têm. Ai deles, se não. Para eles, faz isto. Ele faz. Ai deles, se não. Para ele vem. Ele vem. Então, basta uma palavra. O texto diz que quando Jesus falou essas palavras, eu acredito que para fazer algo grandiosas. Olha, tem no meio de vocês que me tanta fé. Por que essa palavra é tão errada? Está falando de um homem que não está na convivência de Jesus. É um centurião, debaixo do comando romano, que tem a ordem do povo de Israel, e ele não é um homem assim grande pela maioria do povo. Talvez só por aqueles, por ter ajudado a construir a sinagoga, ele tem alguma admiração, mas os soldados romanos, eles não tinham tanta admiração assim do povo, porque eles eram responsáveis por cuidar do povo, e muitas vezes eles oprimiam o povo. E agora Jesus, esse homem tem mais fé, Jesus encontrou nele muito mais fé em toda Israel, em todo Deus, todos aqueles que professam seguir os estatutos de Deus, seguir as leis de Deus, e agora Deus encontra fé. O texto diz que os servos voltaram, quando chegaram lá, por que isso aconteceu? Fé. Teve fé de acreditar em Jesus como sendo alguém, homem, que apesar de não estar presente, porque nós muitas vezes queremos presente, muitas vezes nos nossos momentos de aflição, nós não queremos ouvir assim, né? Deus está contigo. Sei que Deus está comigo, mas eu queria que o pastor estivesse aqui, viesse aqui. De nós, seres humanos, temos esse tipo de sentimento. Mas aquele homem, apesar de abdicar da presença, nós hoje a visita vários dessas felizes. Imaginando Jesus assim, presente mesmo. Eu ia falar, não, Jesus, fora daí. Eu ia dizer, Jesus, ei, é a presença. A fé dele foi tão grande, foi tão poderosa que ele não precisa nem vir. Basta uma ordem. Essa fé, na vida. Esta fé, a presença, vai poder operar na sua vida. Você, depende de como você se posiciona diante de Deus, posiciona diante da palavra de Deus. Mediante essa fé, quero trazer para vocês 3 aspectos para que a nossa fé ela seja eficaz na sua situação. Seja uma fé somente de palavras, mas uma fé que opera o resultado pretendido de Deus. Aliás, a palavra eficaz tem um sentido profundo. Nosso dicionário Aurélio, o dicionário de português, a palavra eficaz quer dizer que ela tem a virtude ou o poder de produzir em condições normais
sem necessitar de outro auxílio de determinado efeito, que é ideal para causar o resultado pretendido. Ou seja, nossa fé, a fé cristã, a fé que habita dentro de nós, na nossa vida, precisa ser eficaz. Eficaz para operar nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida daqueles que vêm ao templo e se rendem a Jesus. Poder eficaz de Deus. Resultado eficaz de transformação, de mudança, de bênção, de resolução e de vida. A nossa fé ser uma fé eficaz. E ela se manifesta em 3 aspectos. O primeiro aspecto dessa fé é que você precisa ter fé para acreditar. O que é isso? Acreditar é a fé que dá crédito a algo ou alguém, ou a fé que reconhece, que admite verdadeiro, legítimo aquilo que é indicado, ou a fé que aceita, que recebe de boa vontade aquilo que é oferecido. Volte no versículo 3, o texto diz assim: ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seus servos. Ele mandou os servos pedir, depois que ele ouviu. Ele ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum. E aí o que ele fez? Imediatamente, a fé que ele tinha em saber que Jesus estava ali, fez com que ele dissesse: vão e chamem Jesus para. Porque a nossa fé, ela precisa dar valor àquilo que é ministrado por Deus. Quando nós desvalorizamos a palavra do Senhor, a fé que está dentro do nosso coração fica invalidada, porque nós não acreditamos naquilo que é dito. Nós não acreditamos na preleção. Nós não acreditamos ainda até naquilo que nós cantamos. Cantamos hinos maravilhosos, com devoção, com grande entusiasmo, mas muitas vezes nós não conseguimos acreditar naquilo que cantamos. Então, a fé precisa trazer o aspecto de você aceitar. E a fé vem de que forma? Como Romanos 10, 17. Sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você acrescenta fé sobre ela. Quando aqueles que não ouviram falar de Jesus, teve fé para com que os pregados fossem chamar Jesus para curar o teu ser. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 10, você vai encontrar escrito: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Precisamos, no primeiro aspecto da fé, aceitar a palavra de Deus como verdadeira para nós. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que você pega, você é ministrado nas escolas bíblicas, você é ministrado através da eleição, ela tem que ter para você algo verdadeiro, algo que signifique alguma coisa para você. Ao contrário, você vai pegar esse livro, vai colocar lá na esquina, vai deixar ele em cima da mesa e vai produzir efeito na sua vida. Ou como os mais supersticiosos, você vai abrir no Salmo 91 e vai deixar lá no cantinho para abençoar a tua casa, o Salmo 23, ou outro salmo que você... A palavra precisa ter vida, você precisa acreditar nela, ela precisa ser verdade para você. Para que a fé de Deus seja eficaz, o primeiro aspecto é que você dê credibilidade àquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Seja verdadeiro para você. Nós, da Igreja Adventista da Promessa, temos uma ortodoxa. Damos que a palavra, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Existem algumas outras denominações por aí, outras que acreditam que aqui contém a palavra de Deus. Essa não é a nossa fé. Existem algumas ainda que diz que algumas coisas que estão aqui se tornam palavra de Deus. Essa não é a nossa fé. Nossa fé é que está escrito é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, nós precisamos dar credibilidade para ela. Ela precisa ser uma fonte de autoridade na nossa vida. Ela precisa dizer, faça isso, nós precisamos fazer isso. Ela precisa dizer, não faça isso, nós não façamos isso. Por isso, o primeiro aspecto da nossa fé é aceitar, ter como verdadeiro
a palavra de Deus. Você precisa acreditar que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele é poderoso para operar aquilo que Ele tem determinado. Você precisa acreditar que Deus existe, que é galardoador daqueles. Ou seja, você está aqui nesta manhã crendo em Deus, Ele é o seu galardoador, Ele vai operar na sua vida, Ele vai agir dentro das suas necessidades, do seu coração, conforme aquilo. Basta você crer nisso, acreditar nisso, confiar nisso, credibilidade. Ela como um versículo que você lê nos momentos de credibilidade para aquilo. Segundo aspecto da fé, nós precisamos, além de termos fé para confiar. O que é isso? Confiar é entregar-se aos cuidados sem preocupações. Esperar. Confiar é descansar em Deus, tranquilizar. Cada fadiga é repousar. Versículo 7, texto que nós lemos de Lucas, ele vai dizer assim: Senhor, por isso nem considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o servo será. Ou seja, eu confio no que você. Eu estou tranquilo. Se o Senhor disser que ele está curado, olha, não precisa vir aqui, porque eu confio, eu acredito. Eu descanso no Senhor. Nós precisamos, na aplicação da nossa fé, aprender a descansar em Deus. Deus, Ele zela pela sua palavra, e quando Deus nos diz alguma coisa, Ele vai cumprir. Isso é tão sério, que a Bíblia diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Veja bem, faça aqui a Bíblia diz que todo joelho se dobra. Ou seja, o nome poderoso para fazer todos se dobrarem diante dele. Mas aí vem a palavra de Deus que diz assim: eu exaltei a minha palavra acima do meu nome. Por quê? O nome é muito importante. Jamais eu direi algo para vocês, jamais eu prometerei algo para vocês que eu não cumpra por causa do meu nome, que é santo, que é poderoso, que é grande. Isso significa que quando nós confiamos na palavra de Deus, temos ela como verdade para nós, confiamos na palavra do Senhor, nós temos que ter a fé ao ponto de descansar em Deus, não se desesperar. Quantas pessoas dizem que acreditam em Cristo, mas tomam atitudes precipitadas na sua vida, se desesperam, ficam rodando como uma barata tonta sem saber o que fazer, para onde ir, tomar. Não, a palavra do Senhor é: confiam no Senhor, descansam no Senhor, creem que Deus vai agir na vida deles. Como diz o Salmo 40, estamos aí muitas vezes: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Por que eu esperei? Porque eu confio na palavra dele. Eu confio naquilo que ele me prometeu. Eu confio naquilo que ele me disse. Eu confio diante da palavra do Senhor. Nossa confiança chegar ao ponto, como nos diz as palavras de Deus, que um exército se acampe para mim, não se atemorizará o meu coração. Estourar contra a minha guerra, ainda assim, quando nós dizemos o Salmo 3, fica vale, pode ser esse para ganhar escola bíblica, pode ser para ganhar ponto lá nos questionários que a Somap faz com a gente, reunião de homens lá para as Bíblias. Não, isso precisa ser real na nossa vida. Por quê? Todos nós vamos passar por momentos difíceis. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Isso significa que você vai passar, ou está passando, ou já passou por momentos difíceis, que talvez não seja o vale da morte tão transfigurado como se quer dizer, mas seja um momento difícil para você. E o que você vai fazer? Vai se desesperar? Vai sair correndo? Vai fazer lá como os trapalhões, né? Que os de... não era assim.
Vai fazer isso? Confiar no seu Deus. Confiar que o seu Deus é poderoso. A vida. Basta somente acreditar que Ele é seu galardoador e você confiar nele. Confiar no Senhor. Fique em paz, amado. Fica tranquilo. O Deus que você serve é um Deus que é o dono de tudo. É aquele que Ele abre a porta e ninguém fecha. É aquele que fecha a porta e ninguém abre. É aquele cujos seus planos ninguém pode frustrar. Porque na mão dele está todo o poder dos céus e da terra. Portanto, descansa no Senhor, confia nele. Deixa que a sua fé se coloque diante. Não vai te decepcionar. Nós aqui já viajamos de avião. Dentro de uma... Da casa alguma... no... Seu currículo. Fala no seu... Então tem gente que vai chegar lá no outro. Deus, que é poderoso, é capaz de abençoar as nossas. Temos que confiar no nosso Senhor. Deixar com que a nossa fé vá além do acreditar que a palavra dele é verdadeira. E descansar no Senhor, ficar paz, ficar em calma, porque o nosso Deus é poderoso para agir. Terceiro e último aspecto é que nós temos que ter a fé, realizar. Realizar é agir, é produzir um efeito, ter atitude, é atuar. Realizar é pôr em prática, executar e cumprir a base para a nossa fé. É fazer acontecer, é formar, criar, realizar um fato, é fazer algo do nada, é obedecer, cumprir aquilo. Veja, no versículo 8 do texto, o texto diz: Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando Deus mandou amigos: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Considerei digno ao teu encontro, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com um soldado sobre o meu comando, de qual um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Com o meu servo faça isso e ele faz. Parece um pouco redundante dizer tudo isso. Quero que você preste atenção. 2 versículos. Versículo 3, ele pede para Jesus ir. Ele diz, vai lá e chama Jesus para vir. Quando chega no versículo 6, ele diz, não, vai lá e fala para Jesus não vir. Ora, eu peço para Jesus, agora eu peço para Jesus. Por que será que isso acontece? Porque uma atitude que tira da inércia, que faz com que eu realize alguma coisa, com que eu faça algo diferente, algo espetacular. Ele poderia muito bem ter deixado Jesus chegar até a casa dele. Jesus oraria pelo servo, o servo seria curado e Jesus ia para ele. Como disse para muitas outras pessoas, a tua fé te salvou. Olha, a tua fé em acreditar que eu sou capaz de fazer. Operou um milagre na tua vida. Não, algo aconteceu diferente. Tomou uma atitude diferente. Olha, apesar de eu ter dito para você vir, agora não precisa vir, porque uma palavra só sua é o suficiente. De forma nós precisamos tomar uma atitude. Basta simplesmente nós cremos que Jesus existe, Deus opera na nossa vida, ou de estar no Senhor, mas existem horas que você precisa partir para a batalha, irmão. Existe hora que você precisa levantá-la daquela cama, ou levantá-la daquela cadeira, sair do seu mundinho de depressão e realmente se lançar nas mãos. Realmente se lançar diante de Deus. Salmo 60, versículo 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calcará os pés dos nossos. Você crê que em Deus você pode fazer proezas? Então levante, vai à luta, confie no Senhor. Não fique cabulado, mas entregue ao Senhor. Em João 14, 12 a 13, a palavra do Senhor continua reafirmando as atitudes da nossa fé.
em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Mais ainda, Hebreus, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por ele. Partiu, ou seja, atitude. Vou te dizer, quem olha para trás, olha para a família, não sabe nem para onde vai. Vou pegar um exemplo palpável aqui para nós. Davi chega para levar comida para os seus irmãos. Quando ele chega para levar comida para os irmãos, gigante que já está há dias lá, um homem alto, de estatura, bem forte, já está lá alguns dias. Seus covardes, não tem ninguém aí corajoso para vir me enfrentar? Que exército é esse? Cambada de covardes. Esse homem já está lá, alguns dias. E aquele exército poderoso do outro lado todo. E aí chega um garotinho para levar comida para os seus irmãos. Aquilo. Como é que vocês têm a capacidade de ficar escutando esse desaforo? Não, eu vou lá até ele. Você está ficando maluco. Olha o tamanho daquele homem. Olha o tamanho daquele gigante. Ele é gigante. E além disso, ele é aparelhado na batalha. Você só fica cuidando de ovelha. Como é que você vai lidar com ele? Não, eu vou com ele. Ele leva, tenta com aparelhos nele. Pesado não dá, ele se dirige até aquele gigante. Pega algumas pedrinhas, vai até o gigante. Nós, se não soubéssemos da história, ficaríamos dizendo, esse menino é doido. É louco. E aí ele chega aqui. É você para afrontar o exército. Em nome do Senhor dos Exércitos. Diante das pessoas, dos nossos problemas e diante das dificuldades, em nome do Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Nós temos que confiar nesse Deus. Nós temos que crer que Ele é poderoso para agir nas nossas vidas. Nós não estamos mais em momentos de fé, de brincadeira. A situação do país está cada vez mais, as coisas estão mais escassas. A cada dia que passa, as dificuldades contra o Evangelho vão aumentarem. Isso é bíblico, isso vai acontecer. Pode demorar um pouquinho mais de tempo ou não, mas vai acontecer, as dificuldades vêm. Sabe o que vai fazer você ficar firme? Sabe o que você vai fazer? Você pelejar sua fé. O que Paulo disse quando estava no final da sua carreira? Ele batalhou e o que ele fez? Guardou? Que a nossa fé precisa ser inabalável, ela precisa fazer-nos acreditar, confiar e realizar em Deus grandes proezas. Por isso, a aplicação que eu quero trazer para a sua vida hoje, a primeira é que você dê credibilidade e reconheça como verdade a palavra de Deus. Hoje é necessário que você aceite a palavra de Deus como verdade para a sua vida e creia que Ele será galardoador da sua vida. Ele será o seu ajudador. Chame Ele para ser Senhor da sua vida. Deixa Ele entrar e fazer morada no seu coração. Assim como o centurião, quando ouviu a palavra de Deus, mandou os seus servos lá para chamá-lo, para chamar Jesus. Hoje você está escutando a palavra do Senhor aqui no templo. Se você está escutando a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro de você, não endureça o seu coração, mas venha ao Senhor, entrega a sua vida a Ele. Hoje você precisa confiar na palavra de Deus e não se desesperar ou se precipitar. Hoje é necessário que você que crê na palavra de Deus não entre em desespero diante das dificuldades que se apresentam para a sua vida, mas que você continue firme nos caminhos do Senhor e confie nele.
pois jamais Ele te decepcionará ou te abandonará. No momento certo Ele vai agir. Você precisa descansar no Senhor e confiar nele. E por último, que você viva pela palavra de Deus. Ande segundo os seus princípios estabelecidos. Zela pela sua palavra, o Senhor. Ele colocou essa palavra acima do seu nome, como nós temos. Hoje também é dia de você tomar uma atitude diante de Deus. Se você crê em Deus, levante a sua cabeça e lute. Você precisa ter uma atitude hoje como a de Jacó. Agarra no anjo, agarra no Senhor. Não sai de lá até você receber a sua bênção. Talvez o seu vale de Jaboque seja hoje, você vai passar ele. Porque o Senhor, o Espírito do Senhor está aqui. E nós cremos, porque assim a palavra do Senhor o diz. Por isso, amado, não saia daqui hoje sem se entregar diante de Deus. Sem colocar a sua fé em ação, a fé em prática. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Nesse momento de louvor, abra o seu coração para a adoração a Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro da sua vida, para que quando for feito o apelo e você vier à frente, Deus já esteja aqui de braços abertos te esperando para honrar a sua fé, para abençoar a sua vida, e você saia daquelas portas para fora, transformado, renovado pelo poder do nome de Jesus Cristo em que nós professamos. Deus nos abençoe em nome de Jesus.